Olá, sejam muito bem-vindos todos que estão conectados a este canal e que desejam um pouco mais de informação. O nosso objetivo é trazer o conhecimento espírita, o conhecimento cristão, que nada mais é do que as leis de Deus que nos foram trazidas há milênios pelos profetas, Moisés, Jesus e tantos outros que de uma forma mais modesta nos indicaram o caminho, e que Deus abençoe a todos nós. E para o assunto deste vídeo eu escolhi o assunto as ofensas. Alguns poderiam perguntar, mas por que esse assunto? Nada mais natural que no decorrer de nossas vidas nós possamos ter cometido ofensas a alguma pessoa mais ou menos grave, né? E quem sabe ainda estamos devendo alguma coisa. E se fizermos isso, quais as consequências e como podemos remediar? O que é recomendado pela doutrina espírita? O que Jesus nos recomenda sobre este assunto? A bibliografia que iremos utilizar para esta reflexão segue a Bíblia, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caio Bar Schutter, Missionários da Luz, Tormentos de Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda e de Valdo Franco, e algumas consultas que foram feitas na internet. Quem nunca ofendeu outra pessoa ou que foi ofendido? Quem nunca causou a dor, a desesperança, ainda que involuntariamente? Causa as mais diversas: disputas verbais, fruto do egoísmo, da vaidade, da dominação, imposição de ideias, acabam gerando inimizades que podem durar a vida toda. Especialmente graves ocorrem dentro das próprias famílias. E também algumas antipatias que não encontramos nenhuma explicação. Eu chamo de antipatias gratuitas. Muitos se arrependem do mal causado ao outro, mas talvez por orgulho, vaidade, nunca conseguem reparar a ofensa. Muitos vivem assombrados pela sua consciência quando percebem que causaram mal a outro. A nossa doutrina, através de Jesus, ensina que é sempre tempo de se reconciliar e reparar o mal causado. E também a vítima, pela sua vez, tem que aprender a perdoar. E o que fazer quando eu sou provocado? Armadilhas, pessoas inescrupulosas estão por toda parte para provocar. Morde-se a isca da provocação e larga-se uma tremenda bomba da ofensa e se arrepende em seguida, às vezes sem cura fácil. Jesus, o que nos fala a respeito? Se te baterem numa face, oferece o outro lado. Isso está em Lucas, capítulo 8, versículo 29. E aquela fofoquinha inocente, ou seja, a infâmia. Uma das coisas mais sórdidas é aquela fofoquinha que muitos dizem que inocente. Fuxicos podem destruir a vida de uma pessoa, principalmente porque é feito na ausência. Um ato covarde. É a crença no nada, ou seja, quem faz isso é aquelas pessoas que acreditam que não haverá consequências, desde que ninguém fale, ninguém saiba, o afetado que não saiba do que está acontecendo. Mas será que no mundo espiritual é assim? Será que um fofoqueiro, um bisbilhoteiro fica realmente impune? Ninguém ficará impune. Nada se esconde do espírito. Depois da morte, tudo será revelado. A vítima vai saber sim. Eu quero me redimir. Eu me arrependo muito do mal que eu fiz. Como eu faço? A reconciliação, a reparação do mal causado e pedir perdão honestamente.
Se a pessoa não quer me receber e me perdoar, o que eu faço? Se depois de muito tentar não for possível a aproximação com a outra pessoa, reze por ela. Peça a Deus perdão e ajuda para a reconciliação. E a vida continua, mas na maioria das crenças religiosas, os sacerdotes se julgam com o poder divino, com o poder de Deus, e prometem o perdão para todos os crimes. Será que não é exatamente isso que traz aquela sensação da impunidade? Pessoas se sentem motivadas a repetir os seus abusos, pois é muito fácil pagar uma penitência sem maiores consequências. Entretanto, o Espiritismo nos mostra, através dos relatos de espíritos benevolentes, a experiência na vida após a morte, contadas por eles mesmos. O acerto de contas depois da morte pode ser bem diferente. Além de todas as contribuições da doutrina espírita, um dos méritos do Espiritismo, além de nos dar detalhes do mundo espiritual em suas várias nuances, foi explicar o real significado das falas e das parábolas de Jesus. Abaixo seguem 2 trechos retirados da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na qual é configurado a real complexidade dos Evangelhos e das falas de Jesus. E segue: muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e de autores sacros em geral só são ininteligíveis, alguns parecendo até irracionais. Muita gente admira a moral evangélica, porém, assim se pronunciam por fé apenas, no que confiam e ouviram dizer, falta convicção. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem as entender, ou seja, sem nenhum proveito na sua vida. Resumindo, todos admiram a moral dos evangelhos, todavia poucos leram os evangelhos, entendem e se entendem, não conseguem assimilar e colocar em suas vidas, que, por conseguinte, sem nenhum proveito. E o que Jesus nos diz? Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encarcerem na prisão. Em verdade, eu vos digo que de lá não saireis enquanto não houverdes pago até o último centil. Está em Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Importante relato nos traz André Luiz, em espírito, no livro Os Missionários da Luz, durante visitas numa das casas de estudos evangélicos, ocorrida no plano espiritual. Conta-nos André o caso do Sr. Vieira, obsidiado e vítima de si mesmo, quando falava do seu antigo amigo, trazer o conhecimento espírita. O caso do Sr. Vieira, relato em Missionários da Luz. O relato de André abaixo, em espírito, demonstra que a vingança não termina com a morte e ilustra muito claramente a fala de Jesus, que está em Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. E conta-nos André que o caso ocorreu durante um trabalho numa casa de estudos evangélicos no plano terreno. Acontece que um dos componentes da mesa, o Sr. Vieira, se ausentou e Sertório, o mentor de André, achou melhor ir até a residência do mesmo. No local encontraram um homem bastante idoso, estatelado na cama, fazendo ruídos estranhos. Via-se também anelado ao mesmo um corpo perispiritual, unido ao mesmo. Ao seu lado permanecia uma entidade vestindo traje absolutamente negros e fazendo gestos incompreensíveis. Era evidente que o homem dormia sobre imenso pavor e sufocava aos gritos. Nisto, o mentor Sertório se dirigiu à entidade.
O amigo é parente do companheiro que dorme? Não, não. Somos velhos conhecidos. E muito impaciente, a entidade continuou. Hoje à noite, Vieira me chamou com suas reiteradas lembranças e, conversando levianamente com a sua família, me acusou de faltas que eu não cometi. É claro que isso me desgostou. Não basta o que tenho sofrido depois da morte, ainda precisaria ouvir falsos testemunhos desses amigos maledicentes? Não esperava dele tamanha crueldade comigo. Vieira foi sempre uma pessoa da minha confiança. Assim, eu achei melhor aguardar os momentos do sono a fim de prestar-lhe os devidos e necessários esclarecimentos. Quem sabe ele pare de me caluniar. Entretanto, nesse momento em que comecei a explicar-lhe a situação verdadeira do meu passado, Vieira parece ter entrado num estado convulsivo e de pânico. E embora sem intenção da minha parte, Vieira fez esse rosto de pavor e parece não desejar ouvir as minhas verdades. E nesse momento, o mentor Sertório explica a André que não se pode retirar violentamente a visita, cuja presença o próprio Vieira propiciou, mas podemos socorrê-lo acordando-o. E sacudiu o homem adormecido energicamente, gritando-lhe o nome com força. Nesse momento, Vieira despertou confuso do sono, resmungando sobre enorme fadiga e exclamou assustadíssimo: "Graças a Deus acordei! Que pesadelo terrível! Será possível que eu tenha lutado com o fantasma do velho Barbosa? Não posso acreditar." Uma reflexão desse caso se faz necessário. Nesse caso, André Luiz nos abre horizontes de como a vingança acontece depois da morte, no plano espiritual. Neste caso, o sono e na forma de pesadelo terrível. O desprezo pela vida da morte torna algumas pessoas insensíveis, falando do morto ainda durante o funeral. Pessoas não queridas com comentário do tipo: "Já foi tarde, esse aí não valia nada." Esse causou um alerta para que sejamos sempre amigos e bondosos, até mesmo com os inimigos. A parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos, e o filho mais moço pediu ao pai que lhe desse tudo o que tinha direito. E assim, o pai repartiu seus haveres entre ambos os filhos. Alguns dias depois, o filho partiu para um país longínquo e passou a viver desvairadamente. Consumiu todos os bens que possuía, ficando praticamente na miséria. Depois disso, naquele país, houve uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Precisando comer, foi então procurar trabalho e conseguiu um emprego para cuidar dos porcos nos campos. E com isso, podia compartilhar a comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava absolutamente nada. Cansado de passar fome, pensou: "Os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados." E levantando-se, foi a seu pai. Seu pai o avistou de longe e teve compaixão dele, e correndo até ele o abraçou e beijou. Disse-lhe o filho: "Pai, errei contra o céu, errei diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho." O pai, porém, disse aos servos: "Tragam a melhor roupa, ponde-lhe o anel no dedo, sandálias no pé. Trazei também um novilho cevalo, matai-o e vamos comemorar, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e se achou." Ora, o filho mais velho, que estava no campo, e quando voltou foi chegando a casa, ouviu música, ouviu dança, chamou os criados e perguntou o que era aquilo. E um deles respondeu: "Chegou teu irmão, o teu pai mandou matar um novilho cevado para comemorar."
Ele então se indignou e nem queria entrar. Mas sabendo disso, seu pai procurou conciliá-lo. Mas ele respondeu: há quantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para me regozijar com meus amigos. Mas, quando este filho que gastou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar o novilho mais gordo? Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Entretanto, bradou alegre: regozijamo-nos agora, alegramo-nos, porque este teu irmão que estava morto reviveu, estava perdido e se achou. Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. As parábolas de Jesus têm sempre um fundamento bastante profundo. A minha primeira reflexão sobre esta parábola foi totalmente egoísta, né? Minha falta de preparo, talvez eu tenha dado razão para o filho bom, que esteve ao lado do pai todo o tempo e nunca recebeu nenhum agrado por lhe ter sido fiel. Todavia, foi preciso muito boa vontade da minha parte, principalmente com a explicação do plano espiritual através dos livros e nas obras espíritas, para entender o objetivo de Jesus nesta parábola. O filho bom representa uma pequeníssima parte da humanidade que cumpre as leis de Deus, e o outro filho representa a maior parte da humanidade que dissipa os bens celestiais e que desfruta os bens terrenos, dedica-se à luxúria, aos prazeres e, por fim, quando tudo acaba, chega no limite de se alimentar da comida dos porcos. Este extremo é o que leva ao arrependimento e voltar para a casa do Pai. Com esta parábola, Jesus nos apresenta o Deus bondoso e carinhoso, acabando de vez com aquela impressão dos antigos, de um Deus terrível, vingativo, que toma partido de um povo em detrimento de outro. Com esta parábola, Jesus nos ensina que Deus é bom e acolhe a todos que se arrependem pelos seus erros e estão dispostos a mudar. Uma outra mensagem nessa parábola é que só com o sofrimento pode fazer com que o filho pensasse em retornar à casa do pai. Vide capítulo Justiça das Aflições no Evangelho segundo o Espiritismo. E uma outra mensagem que Jesus nos traz está em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois a larga é aquela cujo caminho conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Que Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus e graças a Jesus.